Thaís Fonseca, seja bem-vinda aqui no podcast do Quintal. Que felicidade ter você aqui. Felicidade é minha. Gente, pra quem não sabe, eu conheço a Thaís desde criancinha, então é mais do que hoje uma amiga, uma mulher que tá aí me acompanhando no meu caminho. Muito. Mas é uma pessoa que eu tenho no coração, assim, de afetividade. É um lugar diferente. Seja bem-vinda ao Quintal. Hoje nós vamos bater um papo muito bom. Mas eu quero que você te apresente, porque vai que alguém ainda não te conhece. Mas tem bastante gente que, lógico que tem. E outra, a gente às vezes faz tanta coisa, né, que aí às vezes as pessoas ficam perdidas. Mas o que será que ela faz? Qual é o trabalho dela, né? Enfim. Bom, eu sou a Thaís Fonseca, agora Sândalo, né? Thaís Fonseca Sândalo. Eu sou casada com o Eric, mãe de 4 filhos. Estão os meus filhos, né, hoje em dia. São homens já. Mas trabalho com música e comunicação desde os 6 anos. 6 anos. Você foi uma criança faladeira? Muito faladeira, muito faladeira. E eu tive muita sorte de ter um pai que viu isso. O meu pai sempre falou sobre talentos, né? E eu aprendi muito com ele e bato muito nessa tecla, né? De você ouvir o seu talento. Porque mesmo que seja uma coisa que a princípio você diga, mas eu não vou ganhar minha vida com isso, você vai encontrar uma brecha para colocar o seu talento da melhor forma para que você ganhe a vida com isso. Seja feliz, ou seja, não plenamente feliz o tempo todo, mas que você também transmita para outras pessoas aquilo que de melhor você tem. Né? É uma missão de vida, né? Não viver por viver, ou sobreviver, né? Mas você ouvir os seus talentos. Matheus, eu tenho talento para costura e eu só faço para mim. Bom, mas aí você pode investir no seu talento e ser a melhor naquilo que você faz. Cumprir o seu propósito. Cumprir o propósito. Acho que é um pouco disso. Você tem essa experiência também. A gente acho que conversa muito sobre isso. Quando você entendeu um propósito dentro do seu talento, você passou a expandir muito mais. Então, eu tive um pai que desde muito cedo, Enoque Fonseca, um homem maravilhoso, inteligente, controverso também. Minha mãe é uma mulher que me trouxe um certo aterramento também, porque ela era o pé de boi da casa, era ela que mantinha a estabilidade, na verdade, do bom, eu preciso levantar e trabalhar, enquanto meu marido é o puro talento, né? Porque pelo talento você precisa fazer alguma coisa com ele. E aí, enquanto o Enoque leva até isso pra cantar, enquanto o Enoque trabalha quando ele quer, quando dá, porque tem essa também, né? Então acho que é você trazer esse equilíbrio, mas eu tive muita sorte de ter esses 2 polos como referência, que é uma mãe que trabalhou duro, um pai que levava a sério ser talentoso e ter talento. Isso. Então acho que ele olhou em você, de repente, aquela pedra bruta e falou, vamos lapidar essa joia. Ele me enfiou goela abaixo das pessoas. Então, na verdade, você já me contou essa história que você tinha então 6 anos, seu pai levava você nos lugares e falava assim, ó, vai cantar. Minha filha vai cantar. Isso. Minha filha vai cantar. Era Feira da Solidariedade, tá chegando aí a feira, né? E aí na época era perto da rodoviária. Verdade. E aí tinha Toninho de Fábio, tinha J. Neves e a galera toda que trabalhava com a comunicação fazendo a apresentação dos talentos. E tinha também muitos concursos de talentos. Talentos diversos. Atuação, canto, dança. E o meu pai fazia questão de me levar com uma fita cassete. É cassete que chama Vlad ainda, né? Cassete, aquela pequenininha. E ele não tinha playback na época, então ele falava, minha filha vai cantar em cima da música. Então você deixa a música bem baixinho, porque ela vai cantar em cima da música. Ele era o meu produtor e diretor, e foi empresário e afins. E aí eu comecei a pegar gosto por isso, porque eu também gostava. Sim. Gostava de ser vista daquela forma, né? Em cima do palco, em cima nem sempre de um palco,
talvez em cima do caminhão, de comício, de showmício. E eu acho que o perrengue, Manu, ele traz uma experiência pra gente, que você fala, puxa, mas perrengue, precisa passar perrengue? Não que precise, mas ele te traz uma experiência, um refinamento. Um refinamento, exatamente. Você é muito maravilhosa. Um refinamento pra vida. Isso. Então eu comecei a me comunicar desde então. De criança, falando, já comecei a cantar algumas músicas de mulheres mais velhas, Joana, Rosana, na época, eu nasci em 82. E anos 80 foi um celeiro de músicas e de artistas muito bons, né? E meu pai ouvia música boa, minha mãe, meu pai tinha vitrola em casa, né? Então eu acho que você constrói, você que tem um filho aí na sua casa, né? Ai, mas ele pega as minhas coisas, ele desenha na parede. Compra uma tela pro teu filho, né? Coloca folhas de sulfite aí pra ele. Ai, mas, nossa, ele grita, ele quer se aparecer o tempo todo. Nossa, ele é hiperativo. Olha pra ele, então, e canaliza isso de repente. Essa energia, né? Essa energia. Porque tem gente, igual você falou, de palco, né? Algumas pessoas gostam, apesar de às vezes não reconhecer, porque acho que às vezes é um exibicionismo, algumas coisas, mas gostam de estar sob os holofotes, exatamente, né? Que é o teu caso, que é o meu caso, por exemplo. E não é a questão de você querer sempre estar no centro, não. Mas é que a gente... Mais do que isso, que eu vejo é que a gente gosta de partilhar, né? De realmente demonstrar. Olha, gente, tem uma coisa aqui tão boa dentro de mim, eu tenho que mostrar pra vocês. Eu queria mostrar pra vocês. Entendeu? Então eu acho que é na comunicação, eu sou muito nessa questão, comecei lá com a questão do balé, mas também sou muito disso de as coisas que pra mim faz sentido, que eu acredito. Então, é mais sobre isso, né? É você... trazer o belo, né? O belo. E você já falando da canção, da música, vamos então começar por aí. Conta um pouquinho dessa sua jornada, dessa coisa, como que foi a música pra você, o cantar na sua vida? Eu falo em terapia até hoje e a minha terapeuta fala que a arte salvou minha vida. De alguns aspectos, né? Em alguns aspectos, né? Quando eu entendi desde criança, porque eu já ganhava dinheiro fazendo o que eu fazia. Então, eu amo de fato o que eu faço, Manu. E entender que você pode... Eu acabei de sair de um evento agora grandioso de mulheres, lá em Lençóis Paulista. A gente vai, como você disse, olha, eu quero mostrar o que eu faço para vocês. Mas quando você vai pronto para receber também de volta, tudo que bate, reflete, volta para você, tudo que essas pessoas têm para te entregar, quando você entrega, é muito maravilhoso. Então, a trajetória com a música, chegou um momento ali na adolescência que eu me afastei até um pouquinho, porque a adolescência... é uma coisa estranha, você, né? Eu gosto muito de esporte também, sempre gostei muito de dançar. Então eu passei por todos esses, ainda passeio, né? Por todos esses lugares que me dão muito prazer. Com 15 anos eu voltei a cantar mais forte na minha primeira banda ao vivo. E comecei a ter experiências com públicos maiores, na região, e... isso traz uma maturidade pra gente, um olhar pro mundo muito interessante. Todos os medos que talvez a gente tenha hoje com essa nova geração, eu costumo dizer, eu digo, nós somos quem nós somos porque a gente enfrentou os nossos medos e os nossos pais nos colocaram à prova por muitas vezes, sendo em excesso ou não, mas aí cabe a gente dosar isso hoje em dia com quem a gente educa e a gente cria, justamente para que a gente tivesse essa experiência e hoje pudesse contá-las de forma mais tranquila e ser quem a gente é. Então, quando você diz que meu pai viu ali uma pedra bruta
E foi lapidando, não só ele me lapidou, mas a vida foi me colocando à prova dentro da música, que é uma coisa tão gostosa, que é uma coisa tão linda. Mano, é o único lugar, quando eu tô no palco, cantando, seja num show grande, pequeno, médio, dentro de uma sala, é o único momento que eu me sinto inteira. Completa, inteira. Aquela autoestima que existe naquele momento, ela é inabalável, ou quase inabalável. Sim. Eu sei o que eu tô fazendo, eu sei que sentimentos estão dentro de mim, eu sei que eu tô gerando na maioria das pessoas, ou pelo menos em quem tá perto e gosta, sentimentos muito bons. Isso é tão real que eu acho que eu já até comentei com você. Tem aquela música da Lady Gaga, né? Que é lá do filme. Que depois Shallow. Shallow. E depois que eu assisti o filme, toda vez que tocava eu falava muda, porque me trazia um sentimento lá do filme, né? Que é triste, que é trágico e tudo mais. E aí aquela primeira vez que eu vi você cantando, me tocou tanto. Ai, essa eu não sabia. Então, me tocou tanto a tua interpretação da música, que a partir dali pra frente eu adoro a música. Porque na verdade eu escuto agora você cantando a música. Entendi. Então pra mim fez um outro sentido. E isso é a comunicação. Porque a comunicação não é só verbal, né, Thaís? Não. A comunicação, ela vai além, ela é corporal, ela é emocional, espiritual. Ela é completa. Completa, isso. Quem estuda comunicação e quem vê a comunicação só pelo falar e esquece que o ambiente está cheio de comunicação, quando você entra nele, você já está comunicando, a gente está fadado ao fracasso se a gente acha que é só abrir a boca para falar. Né? Ainda que você tenha inseguranças, ainda que você tenha dificuldades, você trazer isso com totalidade, com verdade, faz toda a diferença. Eu fui estudar um pouco sobre a comunicação, né, para não chegar aqui tão sem saber. E aí eu vi esses 3 pilares da comunicação que eu acho que você sustenta muito bem, que é a clareza, a empatia e o respeito. E além de você colocar isso na sua música, né, no seu cantar, você coloca muito isso na sua comunicação nas redes sociais, no falar, né? Como que você traz isso, Thaís? Essa comunicação, fora a música, que foi quase que uma coisa inata, que veio junto comigo, a comunicação do falar e do comunicar produtos e sentimentos e pessoas e lugares e manifestações através da minha fala veio mais forte, já mais velha, depois que eu voltei de São Paulo pra cá, já com 28 anos. Aqui, quando eu voltei pra Tupã, eu percebi que eu precisaria fazer mais coisas além de cantar. Não que eu precisaria, mas que eu tinha esse espaço, que eu poderia. Então eu fui trabalhar na rádio, fui fazer rádio, e comecei a fazer, junto com o Instagram, que já veio forte, as propagandas, né? Mano, é que é tão, pra mim, é uma coisa tão assim, natural, fluida, exatamente, a gente vai aperfeiçoando, eu pelo menos fui aperfeiçoando isso, na medida em que eu fui também me inspirando em outras pessoas, em outros lugares. E a necessidade, você precisa também ouvir a tua necessidade. Não dá para eu precisar estar entre pessoas e chegar entre essas pessoas e tá pela metade. E tá com medo. Porque se eu tô aqui é porque eu mereço de alguma forma, ou essas pessoas me querem aqui de alguma forma. Sim. Então eu preciso também atender a certas expectativas dentro da comunicação. A empatia, o respeito. Qual é o terceiro? Clareza. A clareza. A clareza era uma coisa que veio do meu pai. Todas as vezes que eu ia
falar pra ele. Gente, eu me lembro disso como se fosse agora. Meu pai agachando, eu criança, e ele dizendo assim pra mim: não comece uma frase quando eu te perguntar dizendo não. Sabe aquela coisa do não, é que não foi, é que não. Você seja clara, direta e objetiva. Pai, aconteceu assim, assim e assim. Você vai fazer com que eu te entenda melhor. Pronto. Já é uma aula. Tá. Outra coisa, não enfeita o pavão. Não enfeita o pavão é ótimo, né? Você vai falar do seu chá? Quais são os benefícios dele? Se eu chegar e dizer assim, nossa, o chá da Manu é uma delícia. Meu Deus, que delícia. Nossa, você tem que tomar o chá da Manu porque é uma delícia. Eu tô chovendo no molhado. Que o chá da Manu é uma delícia, você vai experimentar e você vai entender que quais são os benefícios dele. O que cada sabor, o que cada embalagem, o que é que eu quero comunicar com isso? Ah, mas aí eu não sei, descreva pra mim. Hoje é tempo de ser feliz. Bom, olha aqui, a caixa já tá falando tudo. Fale exatamente o que você quer dizer. Não, mas não foi isso que eu quis dizer. Então, vamos começar de novo e você vai dizer pra mim o que você quer dizer. Ô Thaís, e vamos falar a verdade que muito dos problemas do mundo, são problemas de comunicação que não são assertivas. Exatamente. Que a pessoa quer falar A e o outro entende B, mas na verdade ela tá querendo o C. Então, por que será que a gente tem isso, né? Essa dificuldade de se comunicar assertivamente? Quando a gente tá falando com o outro, quando você tá falando comigo, não é só o que você tá me dizendo, mas é o que eu tô ouvindo. E o que você tá vendo. Exatamente. Quer falar? Eu gosto muito de trazer essa parte, porque a linguagem corporal, ela é metade da conversa. Ela é metade da conversa. Então, para que eu te entenda, eu preciso realmente prestar atenção no que você está dizendo, sem o meu julgamento do que talvez eu gostaria que você estivesse dizendo. Do que você gostaria de estar ouvindo. Exatamente. Então, quando você fala em a comunicação comercial, a comunicação de dentro da sua casa, a comunicação com os seus amigos e seus familiares, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Geralmente, a gente ouve querendo ouvir outras coisas. E aí a gente vai começar a criar conflitos, como a gente está, obviamente, né, a gente cada vez mais no celular, eu acho que o algoritmo entrega pra gente exatamente aquilo que a gente quer. Isso. A gente tá ficando muito mimado. A gente tá ficando milindrado, mimado, porque a gente não tá conseguindo ouvir o que é diferente da nossa opinião. Eu digo que eu adoro uma discussão. Eu amo discutir. Gente, eu gosto de brigar. Eu gosto. Mas acabou a briga, acabou a discussão, eu entendo exatamente quem você é na minha vida. Eu entendo que você me entrega não aquilo só que eu gostaria que você entregasse. Eu adoraria que você me entregasse outro comportamento, talvez. Falando do meu marido, dos meus filhos. Mas eu entendo que eles são para mim, em outras partes e outros lugares tão importantes, quanto o completo. Sim. Eu entendo perfeitamente isso que você fala. Porque às vezes a gente busca no outro uma verdade que ele não expõe se ele não vier, de repente, de uma maneira um pouco mais voluptuosa, né? Isso. Por isso que é importante a gente se conhecer para a gente poder comunicar a nossa verdade. Você sabe que eu vou muito por um caminho, e até vou contar aqui a nossa história particular daqui a pouco, mas para eu não errar, porque eu fui uma pessoa que sempre errou muito na comunicação. Eu queria falar A e falava B. Mas assim, descaradamente. Descaradamente. Por quê? Vieses, crenças limitantes,
milindres e afins. carapaças, armaduras e afins. A cesta tava lotada. E aí, você só tem prejuízo nisso. Porque você nunca chega onde você quer chegar. Hoje, eu tento fazer uma comunicação amorosa. Que é a nossa palavra. Vou contar aqui. Ano retrasado, eu e a Thaís, em um dos nossos encontros, a gente se propôs a trabalhar uma palavra em nós. Na nossa fala, na nossa expressão, que era amorosidade. Pois é. Porque apesar de, às vezes, as pessoas conhecem a gente assim um pouco mais distante, né? E a gente sempre muito educada. Comunicativas e tal. Felizes. Mas nós reconhecemos, cada uma da sua maneira, um certo, eu no meu caso, uma certa uma acidez, uma grosseria, um mau humor em falar com as pessoas que a gente mais amava. Exatamente. Que a gente mais ama. E por quê? Se com a pessoa que você quer ser mais amável, você larga os cachorros e aí vem pra rede social e é toda simpática. Então foi um trabalho. Eu tô no caminho. Eu também tô. Não é? Imagina. Melhorei. É que você também só consegue ver toda essa e ouvir todas essas pessoas que talvez você tenha dificuldade em se comunicar quando você disse bem isso. Você só consegue ver no outro aquilo que você consegue já enxergar em você. Exatamente. Por isso eu falo muito em terapia. Eu gostaria muito de andar não só com o seu chá na minha bolsa, mas com um pó de pirilim-pim-pim pra jogar na cara dos outros e falar, vai fazer terapia. Ou vá se inteirar do que você é. Não adianta. A gente não vai conseguir ver no outro aquilo que a gente não vê na gente. Aí você me diz, por que é que a gente faz fora de casa, se comporta fora de casa, diferente com quem a gente se comporta dentro, como a gente se comporta dentro? Eu sei. Meu pai dizia uma coisa, a formiga sabe a roça que come. Porque ali é o nosso ambiente seguro, né? Exato. A gente sabe que ali você pode pisotear, mais ou menos. Pero não muito, porque tem hora que cansa. Mas teoricamente é um lugar que você pode ser quem você é, que você pode expor também as suas fragilidades, o seu cansaço, né, do dia, insegurança. O meu marido fala, ele fala assim, não, você não tá falando isso pra mim. Você tá me fazendo essa pergunta, eu falo, mas se eu não fizer pra você, eu vou fazer pra quem? É sobre isso. É pra você que eu vou fazer. As minhas inseguranças estão aqui pra que você veja todas elas. Ô Thaís, então, e aí eu gosto muito, muito mesmo, que faz tempo que você não faz, acho que você tem que fazer mais. Eu gosto muito quando você faz aqueles vídeos despropositais, de pensamentos intrusivos. Do nada. Pensamentos intrusivos. Que eu pego assim e falei, vamos ver esse vídeo aqui da Thaís. Eu acho tão demais que eu até compartilho no meu feed, assim, porque... Isso eu acho que começou muito depois que você foi pra psicologia, né? Eu tinha já um pouco disso antes. Eu fazia um programetezinho chamado Pontapé Inicial. Isso há 10, 12 anos atrás. Eu não lembro disso. Acho que eu não tinha Facebook. Então, no Facebook. Então, todos os dias de manhã eu colocava uma musiquinha, lia um texto rápido e era uma reflexão que eu fazia ali junto com quem... Tanto é que tem gente até hoje, a Deinha é uma pessoa dessa, que me manda as lembranças do Facebook e acaba mandando pra mim. Então, sempre gostei muito desse compartilhamento e trouxe pro Instagram. Mas, Manu, no meio desse caminho eu comecei a ficar com um pouco de receio. Porque eu acho que quando você comunica, a gente tá aqui num podcast, pessoas vão assistir esse podcast, e por mais que se você inspira, ou se você bota pra pensar pelo menos uma pessoa que parou pra ouvir a gente, que teve essa cuidado, paciência, carinho com a gente, e essa pessoa entende mal, ou interpreta, ou tudo bem que tá no controle dela, mas eu acho que o cuidado precisa começar agora, né? Alguns embasamentos são necessários. E aí eu fui fazer a faculdade,
porque também foi num momento de muita transformação da minha vida, e eu falei, é a hora de eu saber um pouco mais sobre essa comunicação e trazer um pouco mais de teoria, embasamento, para que não seja apenas sobre minha experiência. Então, agora, quando eu faço esses vídeos, que geralmente, gente, é tipo assim, tô tomando um café da manhã de domingo, sozinha. Eu acordo cedo, na maioria das vezes, e tô ali repensando algumas coisas que aconteceram, algumas coisas que... Eu falo, bom, mas se é importante pra mim, pode ser que seja importante pra alguém também. Vou lá e, puf, ligo a câmera do celular, e geralmente é muito gostoso. O feedback, o retorno das pessoas é muito legal. Mas com a faculdade, eu tô no 4º ano de psicologia, e eu nunca imaginei que eu fosse gostar tanto de fazer uma coisa... fora o cantar e o comunicar, que seja o estudar e estar dentro de uma sala de aula, aprendendo sobre o comportamento humano, me vendo em grandes situações e desafios. Então, esses vídeos, eles têm até uma crescente, eu acho, né? Eu não parei ainda para ver isso estatisticamente na minha vida, mas eu acho que eu tô aprimorando essa maneira de falar justamente para que quem ouça isso, para quem tá ouvindo do outro lado, se sinta confortável e se veja na situação diante da situação que você vive. Nós não somos seres nem de longe parecidos, esquece isso. Nós somos muito diferentes e muito singulares. A ideia é fazer com que a gente pense. Porque às vezes eu começo o vídeo falando sobre comportamentos e aí quem tá assistindo pensa assim, ai, fulano é assim mesmo. Tá lá no fulano realmente é assim. Ai, tá aí, ó, fulano que é assim. No fim do vídeo eu digo assim, pois é, então agora a gente vai pegar isso e vai trazer pra gente em que momento a gente tá se comportando desse jeito. É capaz de ter gente que fala assim, eu nem sei porque eu fiquei nesse vídeo até agora. Eu não sou isso. Entendam, nós somos tudo. Sim. Um pouquinho de cada coisa, do bom e do ruim. Então é para que a gente se perceba, Manu, para que eu consiga me enxergar. Você falou isso, né? Se perceba. A gente também tem agora um quadro lá, né, no Insta, que é o Chá com a Manu, toda sexta. E eu tento também falar um pouco de histórias comigo. Porque isso que você falou. Às vezes a gente tá um pouco ali, alguns seguidores, você muito mais do que eu, tudo, e a pessoa acaba se espelhando na sua história. Mas que seja uma. Mas, é como você falou, cada um vai ter sua autorresponsabilidade diante daquilo que tá ouvindo. E talvez a gente possa levar um caminho que a pessoa fala, nossa, nunca pensei nisso. Então eu vou tentar dessa maneira. Nossa, ou então, uma visão empática no sentido de, meu Deus, eu nunca imaginei que a Thaís ou que a Manu já tivesse passado por isso como eu. Então a pessoa vê que todo mundo é humano, todo mundo passa pelas seus desafios. Suas delícias e desafios. Isso. E que você também é capaz de passar por aquilo, por superar, de repente, uma dificuldade. E talvez, da mesma maneira que a gente passou, né? Ali como uma inspiração. Ou não, ou às vezes chega e fala, não, isso não é pra mim, eu não tenho, eu não vou por esse caminho, eu não acredito nisso, ou qualquer coisa nesse sentido. Autorresponsabilidade. Mas eu gostava muito quando você colocava um texto lá e escrevia assim, leia de novo. Leia de novo. É verdade, faz tempo que eu não faço isso. Eu adorava isso, assim, leia de novo. E comigo acontecia muito, porque você passa, vê uma imagem, lê a frase, é instantâneo. Nossa, fulano precisava disso. É instantâneo. Você nem pensa, já vem na cabeça. Aí quando lê embaixo, leia de novo, que você vai ler, você fala, sou eu. Era pra mim. É isso. Entendeu? A ideia era essa. Porque tudo que eu escrevia, tudo que eu escrevo, de vez em quando, tenho nos destaques lá, tá escrito devaneios, porque são devaneios, né? Quando eu escrevia, quando eu parava para pensar, porque o choque de pensar sobre um comportamento de alguém é quando você se depara com o seu.
Entendeu? Então, quando eu tô pensando no comportamento de alguém, eu falo, eita, mas aquela vez eu fiz igual, né? Eita, mas eu também senti essa coisa aí. E aí eu ia lá e escrevia sobre isso. Gente, são frases bem curtas, são coisas curtas. E se é de alguém que eu ouvi, eu coloco embaixo quem foi que falou, porque fez muito sentido pra mim. Então, quando você... É igual na situação da vida. Não, eu tenho muita razão no que eu tô falando. Eu tenho muita razão no que eu tô fazendo. Meu Deus, eu não acredito. Mas leia de novo. Volta na situação. Escuta de novo o que aconteceu naquele momento. E dê a César o que é de César, minha filha. Pega o que é teu. Porque a gente não é o alecrim... Vamos combinar. A gente não é o alecrim dourado. Essa é uma fala também, assim, da Thaís. Não é. A gente não é o alecrim dourado. Não é o alecrim... Não. Eu adoro quando alguém... Ai, desculpa, vou falar. Alguém de dentro até da minha casa fala assim... Mas é que eu tenho um coração muito bom. Eu falo... Parou! Se você tem, você não faz mais do que obrigação. Você tá um homem bom, uma mulher boa, até que... Esse é o basiquinho. É o basiquinho. Vamos entender o que é o basiquinho. Todos nós temos todos os sentimentos. Ai, eu não tenho inveja. Pelo amor de Deus, que horror! Gente, leia de novo. Que você vai ver que em algum momento você vai ter um sentimento que não te trouxe uma coisa boa, uma sensação boa, um orgulho de exato. Isso é natural, a gente precisa naturalizar isso. Não é que você vai ser mal, você vai ser uma pessoa má daqui pra frente. Não. Muito pelo contrário. É o reconhecer a sua humanidade, as suas vulnerabilidades. Isso. Que é o caminho do autoconhecimento e para você poder, então, entregar o seu melhor. Porque você já sabe por onde você não deve ir. E receber do outro melhor. E receber do outro melhor. É isso que ele tem pra me dar, é isso que tem na prateleira dele, é o que tem na minha prateleira, e a gente vai fazer essa troca de produtos e materiais de vida justamente para que a nossa prateleira sempre esteja em movimento. Então, Manu, eu tô assim num momento, eu tô com 43 anos hoje, faço 44 esse ano. Eu sinto que voltar a estudar é minha primeira faculdade. Eu quero trabalhar com isso, né? Eu quero muito me especializar nisso, trabalhar com mulheres da nossa idade, mulheres mais velhas, mais jovens, porque eu acho que nós somos o eixo de mudanças, né? Talvez essa também tenha sido uma experiência em casa e em tudo, de você conseguir fazer uma peça, uma movimentação e todas as outras peças se moverem juntas ali, né, no seu lar, no seu trabalho. Você é parte do movimento de mudança. Sim. É uma espiral, né, Thaís? É uma espiral. É uma espiral. É. Onde você vai ganhando o seu repertório, onde você vai numa crescente. Exato. E vai pegando o que é leve e às vezes o que não é tão leve, mas o que vai fazendo sentido. Exato. Pra você ir carregando pessoas com você nesse movimento realmente de crescimento. De crescimento, né? Porque você vai, a gente pensando pelo lado mais espiritual, e seja você, qual seja a sua crença, a sua fé, a gente tem um propósito de vida, né? Emocional, biológico e espiritual. E aí, se você passa por aqui e não é útil de alguma forma, passa uma vida esperando que alguém faça, sobrevivendo aos temporais e apenas passando por aqui, é inevitável que quando você chegar, se a gente consegue ainda ter uma velhice, né, a sorte de ter uma velhice, de você olhar para trás e contar a sua história, né, quais são os louros que você colheu da sua vida, né, meu pai também dizia isso, quando ele me via no Raul Gil, quando eu dizia, pai, consegui tal coisa, ele dizia, minha filha, são os louros que a gente colhe dessa vida, a gente precisa ter história para contar. Isso.
E aí, Thaís, já caminhando aqui pro nosso finalzinho, não posso deixar de dizer... que pena, né? Aqui a conversa ia durar 3 horas. Exato. Tem tempo aí, não, né? Não, caramba! Não posso deixar de trazer a sua frase que é tão icônica, que eu já falei em outros podcasts aqui, já citei. Gente, essa frase é da Thaís, mas eu tenho que falar aqui. O que a gente vê não dá pra desver. Ai, Manu, não dá. Não dá, né? É quase desesperador essa frase. Porque é um passo que você dá pro conhecimento ou autoconhecimento que você até tenta, eu não vou olhar pra isso. Vamos deixar do jeito que tá? Mas é um bichinho que não vai te deixar em paz. A gente fala disso em fenomenologia, que é uma matéria e é também um bracinho ali terapêutico, né, de terapia, de setting terapêutico, que é mais filosófico, que traz uma vivência de vida do aqui e agora, mas de resgate, enfim. E lá a gente fala sobre a angústia. Para qualquer pessoa que você perguntar, você gosta de se sentir angustiado? Você gosta? Não. Mas a angústia, filtrem, escutem com o coração, ela é maravilhosa. Ela vai te fazer ver coisas e te tirar de lugares que você não consegue mais ficar. Isso é verdade. A angústia é o motor movimento, exato, é o motor, é aquilo que vai te impulsionar. E existe uma coisa muito séria que acontece quando você não escuta ou quando você quer fechar os olhos para aquilo que você já viu, que é o adoecimento. O corpo físico da gente adoece. E aí você vai dizer, então meu marido fala pra mim, então tudo é psicológico, tudo é emocional, tudo começa ali. E são coisas que talvez a gente não consiga falar conscientemente, mas que estão guardadas em algum lugar. Então, quando você consegue girar e fazer o círculo completo da angústia e da tomada de decisão, de sair daquele lugar e transformar essa angústia em algo que te fez, que te deu um impulso, quando você não consegue, você volta para o mesmo lugar. E aí você volta com a angústia dobrada pro mesmo lugar. A angústia também entenda-se como dor, né? A dor. Uma dor. Vamos dar um exemplo. Você tá num ambiente de trabalho que já não te traz não só felicidade, mas é insatisfação o nome. Vou sair da minha casa, eu já tô angustiada de chegar naquele lugar. Ou você ouça a tua angústia e faça um movimento de começar a melhorar ou aquele ambiente, ou sair dele para recomeçar. Mas eu não posso. Eu tenho 20 anos de trabalho. Não é que você não pode. Você pode. Você tá preparado para pagar esse preço? Alecrim dourado. Talvez você precise disso. Então não é que você não pode, você não quer pagar aquele preço. Então tá aí, é a sua responsabilidade. Então, Manu, não tem jeito. A gente viu, não dá pra dizer. Bom, de todo esse bate-papo, gente, gostoso, Catarina. Ai, Manu, que delícia! Cara. Isso aqui não é fingimento, viu? A gente se gosta muito mesmo. Muito. A gente muito emocionada sempre. É muito próximo, é uma coisa muito real, assim, desde muito tempo. Por isso que eu tô muito feliz de te ter aqui. Eu acho que não tem nem muito o que falar nesse podcast que vai ficar. Então, o que nós vamos levar desse podcast é tudo. Nós vamos levar tudo dentro de nós, guardado, pra assistir, reassistir, mandar pra amiga, porque tanta coisa que a gente conversou aqui, tanta verdade. Quanta verdade que a gente falou, né? Porque são as nossas verdades. Como a gente... Manu, você tem... você não é uma pessoa melosa. Manu não é uma pessoa que, nem melosa, nem amorosa. Ela não é, mas quando eu era criança, ela fez o meu primeiro coque para que eu dançasse o festival, o espetáculo da professora da Academia Maria Cristina Cismeiro Dias. Minha mãe disse, eu não sei fazer coque. Vá para casa da Manu e é com ela que você vai para o dia do espetáculo e ela vai fazer. E aquele toque foi um dos mais importantes para mim.
Então a Manu, ela tem o toque certo, pro momento certo, é exatamente o que a gente precisa. Então, obrigada por todos os toques físicos e emocionais que você já pediu na vida, que foram essenciais. Obrigada, eu que agradeço, de coração. gente. Foi lindo. Deixa suas redes sociais pro pessoal. @, Thaís Tupã. O meu Facebook sempre tá ligado com o meu Instagram, e o meu Facebook é uma miscelância de comunicação, música, e agora eu tenho um Instagram também de psicologia, que eu esqueci. Pois é. Você acredita? A gente deixa... Psicologia Thaís Fonseca. Porque eu já deixei pronto para justamente eu ter como colocar material mais específico ali, para que você tenha acesso, para que eu também possa mostrar um pouquinho mais do trabalho de conhecimento que vem sendo feito. Muito bem. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima, que seja logo. Beijo, tchau.